o campo invisível que seleciona quem entra na sua vida. Talvez você já tenha sentido isso. Estar cercado de pessoas e, mesmo assim, carregar no peito a sensação de estar sozinho. Olhares que passam por você, mas não te veem. Palavras que chegam aos seus ouvidos, mas não alcançam a sua alma. É como se houvesse um idioma secreto dentro de você. Um idioma que poucos falam e que raramente encontra eco no mundo ao seu redor. Essa solidão silenciosa não nasce do isolamento físico, mas da ausência de conexão verdadeira. Bruce Lipton nos lembra que nossas interações não se resumem às palavras ou aos gestos que trocamos. Existe uma comunicação invisível que parte de cada célula, moldada por nossas crenças mais profundas e pelas emoções que habitam nosso subconsciente. É como se cada um de nós carregasse um sinal, uma frequência particular, que antecede qualquer conversa e define quem se aproxima e quem se afasta. Gregg Braden amplia essa visão ao mostrar que o coração humano é muito mais do que um órgão que pulsa sangue. Ele é um emissor e receptor de frequências, capaz de criar pontes invisíveis entre nós e aqueles que vibram no mesmo compasso interno. Quando mente e coração entram em coerência, esse campo se expande, ganhando força para atravessar distâncias e atrair para perto quem compartilha da mesma essência. Pense numa estação de rádio. Não importa o quão perto fisicamente você esteja de alguém, se a sintonia for diferente, vocês jamais ouvirão a mesma música. Da mesma forma, a verdadeira compreensão só acontece quando há alinhamento vibracional. É por isso que, às vezes, pessoas distantes em quilômetros parecem mais próximas do que aquelas ao seu lado. E aqui está a reflexão que guia todo este caminho. E se atrair pessoas que realmente te entendem não fosse sobre procurá-las, mas sobre se tornar tão genuinamente alinhado consigo mesmo que quem fala a mesma língua energética que você não consiga deixar de te encontrar? O bloqueio vibracional que mantém conexões superficiais. Muitas pessoas acreditam que a falta de conexões profundas é fruto apenas de má sorte ou da ausência de pessoas compatíveis por perto. Mas a verdade é que, na maior parte do tempo, não é o mundo que nos impede de encontrar quem realmente nos entende. É o filtro invisível que carregamos dentro de nós. Esse filtro é formado por padrões emocionais antigos, crenças enraizadas e experiências passadas que moldaram a forma como emitimos sinais para o mundo. Segundo Bruce Lipton e a epigenética, nossas células não apenas respondem ao ambiente físico, mas também ao ambiente emocional e mental que criamos internamente. Experiências dolorosas, rejeições e feridas emocionais deixaram memórias no corpo. Essas memórias, muitas vezes inconscientes, influenciam a química que o cérebro e o coração produzem, criando um campo energético que atrai o que é familiar, mesmo que esse familiar não seja saudável. É por isso que muitas pessoas se veem repetindo ciclos de amizades rasas ou relacionamentos em que não são verdadeiramente ouvidas. Esse bloqueio vibracional funciona como um radar programado para reconhecer determinados sinais e ignorar outros. Se, por exemplo, seu subconsciente associa afeto com esforço excessivo para ser aceito, é provável que você atraia pessoas que só permanecem próximas quando você se desgasta para agradar. E, por outro lado, pode deixar passar despercebidas aquelas que ofereceriam um vínculo mais leve e genuíno, simplesmente porque sua frequência não está ajustada para reconhecê-las. Um exemplo real. Imagine alguém que cresceu ouvindo que precisava ser útil para ser amado. Ao longo da vida, essa pessoa pode acabar cercada de relações onde é constantemente explorada, sem perceber. Não é que não existam pessoas dispostas a oferecer reciprocidade, mas sim que, energeticamente, ela não está emitindo o sinal para atraí-las. É como tentar ouvir uma música que só toca em outra estação, enquanto você mantém o rádio preso em uma frequência que não transmite aquilo que realmente deseja. A boa notícia é que esse bloqueio não é permanente. Ao tomar consciência dele, podemos reprogramar a forma como o corpo e a mente interpretam o contato humano. Isso não acontece apenas na mente lógica, mas principalmente no nível emocional, onde se encontram as raízes das crenças mais profundas. Ao alterar essas frequências internas, abrimos espaço para que novas pessoas, mais alinhadas, atravessem a nossa vida e permaneçam. A importância da coerência entre mente e coração. Poucos percebem,
Mas o que realmente emitimos ao mundo não é apenas o que pensamos ou o que sentimos. É o alinhamento ou a desconexão entre esses dois centros poderosos, a mente e o coração. Quando eles não estão em harmonia, nossa vibração se torna confusa, instável, contraditória. É como tentar sintonizar uma estação de rádio com o dial girando o tempo todo. O sinal nunca é limpo, e quem poderia nos encontrar na frequência certa acaba se afastando. Gregg Braden e pesquisas da neurociência mostram que o coração não é apenas uma bomba que mantém o sangue circulando. Ele possui um campo eletromagnético centenas de vezes mais potente que o do cérebro, e este campo é diretamente influenciado pelo estado emocional. Quando pensamos algo que não sentimos de verdade, ou sentimos algo que a mente rejeita, essa coerência se perde e nosso campo energético se fragmenta. É como tentar cantar uma canção enquanto o piano toca uma melodia diferente. A harmonia se dissolve. Mas quando mente e coração se alinham, um fenômeno extraordinário acontece. É como se todo o corpo vibrasse em uníssono, enviando um sinal claro para o universo. Nessa coerência, não é preciso correr atrás de conexões. Elas começam a encontrar você. Pessoas que carregam frequências semelhantes surgem de forma quase mágica, porque seu campo atua como um radar seletivo, atraindo o que está em sintonia e filtrando o que não está. Há uma prática simples, porém poderosa, para acessar esse estado: a respiração coerente. Feche os olhos, inspire profundamente em 5 segundos. Expire em 5 segundos e, enquanto respira, direcione a atenção para o centro do peito, imaginando que o ar entra e sai por ali. Ao mesmo tempo, evoque um sentimento genuíno de gratidão, amor ou compreensão. Essa simples mudança de foco e emoção começa a harmonizar o ritmo cardíaco com as ondas cerebrais, criando o que a ciência chama de coerência cardíaca. Essa técnica não serve apenas para momentos de meditação, mas especialmente antes de interações importantes. Ao entrar em uma conversa, reunião ou encontro nesse estado, você emite clareza, estabilidade e verdade. É como ajustar a luz de um farol. Ele deixa de piscar de forma instável e passa a brilhar firme, guiando apenas aqueles que navegam na sua mesma rota. A coerência entre mente e coração é o oposto de tentar agradar a todos. É um convite silencioso que diz: se você fala a minha língua, vai me encontrar. E nesse processo, conexões superficiais se afastam naturalmente, enquanto as verdadeiras permanecem, firmes como rochas. A ilusão do quanto mais gente, melhor. Vivemos em uma era de conexões rápidas e abundantes. As redes sociais nos deram a sensação de estar cercados por centenas, às vezes milhares de pessoas. Uma lista de contatos extensa, curtidas em fotos, comentários em publicações. E ainda assim, uma solidão silenciosa insiste em permanecer. É como estar no meio de uma festa lotada, mas sentindo que ninguém realmente o vê. Acreditamos, quase sem perceber, que mais conexões significam mais afeto, mais validação, mais sentido. Mas essa é uma armadilha sutil. Quantidade nunca foi sinônimo de profundidade. É como lançar uma rede de pesca enorme no mar e trazê-la cheia de peixes pequenos, quando no fundo, o que você busca é um peixe raro, aquele que vai realmente nutrir e transformar. No campo das relações, encher-se de presenças superficiais pode ocupar o espaço que deveria estar reservado para poucos, mas verdadeiros encontros. Gregg Braden e outros pesquisadores da coerência emocional apontam que o coração humano é seletivo por natureza. Ele busca sintonia, não volume. Quando nossa vibração interna está desalinhada, atraímos todo tipo de frequência, inclusive aquelas que apenas ocupam espaço e drenam energia. Por outro lado, quando entramos em coerência entre mente e coração, algo muda de forma drástica. Deixamos de ser receptores de qualquer sinal e passamos a captar apenas aqueles que ressoam com a nossa frequência mais autêntica. E aqui está uma verdade que pode libertar. É melhor caminhar com uma única pessoa que enxerga sua alma, do que com dezenas que apenas conhecem sua superfície. A energia que você economiza, ao não precisar se moldar, se explicar ou se defender, pode ser direcionada para florescer, criar e viver com mais inteireza. Relações alinhadas nutrem,
Relações desalinhadas consomem. A ilusão do quanto mais melhor também nos afasta de um ponto essencial. A qualidade das conexões é reflexo direto da qualidade do nosso estado interno. Quando nos permitimos desacelerar e filtrar, percebemos que não precisamos de um oceano de pessoas ao nosso redor, mas de um pequeno círculo de conexões que sejam faróis. Pessoas que iluminam sem ofuscar, que aquecem sem queimar, que permanecem quando a maré baixa. Liberar-se dessa busca por quantidade é abrir espaço para o verdadeiro. É aceitar que, muitas vezes, menos é mais, e que a profundidade de uma única conversa sincera pode valer mais do que 1000 interações vazias. O exercício da frequência espelho. Feche os olhos por um momento e imagine estar cercado por pessoas que realmente te entendem. Não apenas concordam com você por educação, mas que compreendem sua essência, seus silêncios, suas entrelinhas. Sinta a leveza dessa conexão. Perceba como o ar parece mais limpo, como seu corpo relaxa, porque não há necessidade de se explicar ou se justificar. Essa sensação não é apenas um devaneio bonito, ela é o início da criação de uma nova realidade. Bruce Lipton nos lembra que o subconsciente não distingue entre uma experiência real e uma vivida intensamente pela imaginação. Cada vez que você se coloca nesse estado mental e emocional, o seu corpo responde como se aquilo estivesse acontecendo agora. Os músculos relaxam, o coração desacelera, o campo eletromagnético do seu corpo se reorganiza. É como se você estivesse treinando sua energia para reconhecer e buscar esse padrão vibracional no mundo físico. Joe Dispenza vai além e explica que, ao praticar essa visualização com emoção genuína, você está literalmente enviando um sinal ao campo quântico. E esse campo, que responde à coerência vibracional, começa a rearranjar circunstâncias, encontros e acidentes felizes para que aquilo que você vibra se manifeste. A prática funciona como um espelho. Aquilo que você projeta de forma consistente é aquilo que inevitavelmente retorna para você. Mas há um detalhe essencial. Não basta imaginar rostos específicos, tentando atrair pessoas determinadas. O segredo está em focar na emoção que deseja viver. Respeito, carinho, compreensão, reciprocidade. É essa frequência emocional que o campo reconhece, não a imagem concreta de alguém. Ao se manter nessa vibração, você se torna incompatível com relações rasas e incompatível com energias que drenam. É como se seu próprio sistema repelisse de forma natural qualquer interação que não esteja no mesmo nível de sintonia. Na prática, isso pode ser feito em momentos simples do dia, antes de dormir, ao acordar ou até em pausas rápidas durante a rotina. Feche os olhos, respire profundamente e mergulhe nessa sensação de conexão genuína. Quanto mais vezes repetir, mais o seu subconsciente vai registrar essa como a nova normalidade. E uma vez que o seu corpo emocional esteja convencido de que já vive essa realidade, ele vai começar a rejeitar, sem esforço, tudo o que não corresponda a ela. Esse é o poder da frequência espelho. Você deixa de perseguir conexões e passa a refletir, com clareza e constância, exatamente o tipo de relação que quer viver. E tal como um espelho limpo, você atrai de volta a imagem mais fiel do que realmente é e do que verdadeiramente deseja experimentar. A metáfora do farol. Imagine-se em pé diante de um farol à beira-mar. A estrutura é sólida, antiga, e sua luz corta a escuridão sem pressa. Ela não se apaga diante da neblina, nem tenta seguir cada barco que cruza o horizonte. O farol não escolhe quem vai se guiar por ele, não corre atrás de reconhecimento, não altera sua intensidade para agradar. Ele simplesmente cumpre a sua função, permanecer aceso, firme, visível para quem precisa daquela luz. Na nossa vida, o farol é a representação perfeita da coerência vibracional. Quando você está alinhado consigo mesmo, quando o que pensa, sente e faz estão em harmonia, você se torna um ponto fixo de orientação no meio do caos emocional do mundo. Gregg Braden fala sobre a coerência entre coração e mente como uma assinatura única, algo que o universo reconhece. É como se, no momento em que esse alinhamento é alcançado, a sua frequência passasse a emitir um chamado silencioso. Não é um chamado que qualquer um responde, mas sim aqueles que, por ressonância,
reconhecem essa luz como algo familiar, algo que também vive neles. Esse alinhamento interno não significa perfeição ou ausência de desafios. Pelo contrário, o farol também enfrenta tempestades, ondas violentas e noites em que a neblina parece esconder sua luz. Mas, mesmo assim, ele continua aceso. E é exatamente essa constância que o torna confiável. Da mesma forma, quando você mantém sua vibração estável, mesmo em períodos de incerteza ou solidão, as pessoas certas percebem isso. É como se, em um mar cheio de sons e distrações, a sua energia permanecesse clara o suficiente para ser reconhecida à distância. O mais interessante é que essa postura muda completamente a forma como você interage com o mundo. Quando se está em coerência vibracional, você não precisa implorar por conexão, nem se desgastar tentando convencer alguém do seu valor. Quem está na mesma frequência virá naturalmente, e quem não está, se afastará por conta própria, sem que você precise empurrar. E aqui está a chave. Manipular o universo ao seu favor não significa controlar tudo ao seu redor. Significa aprender a moldar seu campo interno de forma tão consciente que ele se torne um filtro natural. Assim como o farol não se apaga para que qualquer barco o veja, você também não precisa reduzir sua intensidade para caber em relações ou ambientes que não estão prontos para sua luz. A sua função é brilhar com clareza e deixar que a vida faça o trabalho de atrair quem é guiado por essa mesma luz. Tornar-se a frequência que convida a entendimento genuíno. Atrair pessoas que realmente te entendem não é sobre quantidade, nem sobre esforço exagerado para ser visto. É sobre qualidade de presença. É sobre se tornar tão transparente para si mesmo que o mundo já não precise adivinhar quem você é. Bruce Lipton nos lembra que o campo energético que emitimos é constantemente moldado por aquilo que sentimos, pensamos e acreditamos, mesmo sem perceber. Se esse campo estiver impregnado de insegurança, de medo de rejeição, ele inevitavelmente atrairá conexões que confirmem essa insegurança. Mas se ele estiver carregado de verdade interna e serenidade, esse mesmo campo passa a funcionar como um filtro natural, deixando entrar apenas quem ressoa com essa energia. Gregg Braden complementa com algo fascinante. Quando mente e coração entram em coerência, o corpo inteiro muda de frequência. Isso não é metáfora, é ciência. O campo magnético do coração se expande e se torna mais ordenado, e essa ordem cria uma espécie de assinatura vibracional única. Imagine isso como um código secreto que só pode ser decifrado por pessoas que falam a mesma língua energética que você. Essa coerência não é conquistada por esforço desesperado para agradar. Ela nasce de um alinhamento silencioso, de um estado em que o que você pensa, sente e faz está em harmonia. Não é sobre tentar se encaixar nos moldes do mundo, mas sobre permitir que o mundo veja sua forma verdadeira. É um processo paciente, onde você não precisa correr para ser compreendido, nem traduzir a sua essência para caber no vocabulário emocional dos outros. Você mantém a clareza da sua vibração, mesmo quando o ambiente não a valida. Essa constância é o que, com o tempo, faz o universo reorganizar o que está ao seu redor, aproximando os que realmente enxergam você. Pense no farol. Ele não sai pelo mar procurando navios. Ele permanece firme, aceso, visível, constante. Sua função não é se mover para encontrar, mas sustentar a luz que guia. Assim também é com a sua energia. Quando você está em coerência, quando não apaga sua luz para se adaptar à escuridão, aqueles que navegam na mesma rota acabam inevitavelmente cruzando o seu caminho. Não por acaso, mas por sintonia. E talvez, no fim, a pergunta que reste seja essa: não como encontrar pessoas que me entendam, mas que reflexo estou emitindo agora? Porque as pessoas que chegam até você são como espelhos. Elas devolvem de maneira consciente ou inconsciente aquilo que você vibra. Se quer mudar o reflexo, mude a luz que o projeta.